Olá, pessoal! Aqui é a arquiteta Camila Amaro, especialista em conforto ambiental e doutora em tecnologias ambientais. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho dessa ferramenta gratuita que é o Google Earth Pro. Então, vocês podem fazer o download no computador de vocês e utilizar de forma gratuita. Bom, ele tem infinitas ferramentas e hoje o que eu vou falar para vocês é sobre esta ferramenta aqui. Quando a gente passa o mouse por ela, ela tem esse nome, mostrar régua, né? Então, na verdade, a gente vai usar essa régua para verificar o potencial dela de analisarmos a altimetria do nosso terreno. Então, quando a gente clica ali na régua, a gente vê que abre essa guia. A primeira parte é linha, a segunda aba se chama caminho, tá? Vocês sempre deixem ativados aqui em metro e exibir perfil de elevação, deixa ele marcado, tá? Eu gosto de navegar com o mouse, então eu deixo clicado também. Vocês vão ver que esse caminho, a gente consegue marcar o início e o fim nessa ferramenta e com isso a gente consegue, a partir dessa exibição aqui do perfil de elevação em 3D, a gente consegue analisar, então, a diferença de nível de um ponto a outro do terreno ou da região que você queira saber o caimento, né, esse desnível do terreno. Então, vamos ver na prática como funciona. Eu vou dar um zoom aqui na tela e vou aproximar. Vou aproximar aqui para nossa cidade, né, no caso, eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, a gente pode tanto dar um zoom e aproximando, como a gente pode vir aqui nessa aba de busca, de pesquisa e digitar Campo Grande MS, pesquisar. Ele vai aproximar aqui pra gente, né? Tá vendo que ele já tá me direcionando aqui para essa área urbana, né? De Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom, então eu vou dar um zoom mais aproximado ainda. Tá? Vou fazer o seguinte, vou pegar uma área, deixa eu até pegar aqui na direita a mãozinha, né? Uma área bem conhecida de todos, que é o Parque das Nações Indígenas, né? Acho que a maioria conhece essa região. Então, vejam que eu posso arrumar minha tela, eu posso deixar o norte aqui bem apontando para cima e eu posso dar um zoom trabalhando nessa região. Então, como eu já estou aqui com o caminho ativado, né, exibir aqui a elevação, então, basta eu clicar em um ponto, tá? Então, eu posso clicar aqui nessa avenida, por exemplo, na Avenida Mato Grosso, e verificar o desnível dela até a Avenida Afonso Pena. Tá? Então, olha só o que acontece na tela. Ele vai se ajeitando, vai se organizando, e o que ele está mostrando para mim? Ele está mostrando o caimento, ó, do início, onde eu cliquei na linha para fazer o início do caminho, até o final aqui do caminho. É sabido que nessa região aqui, dentro do Parque das Nações Indígenas, a gente tem um córrego, então a gente tem um fundo de vale passando aqui. Então, a gente vai ter bastante desnível. Então, como que é o desnível lá da Mato Grosso até chegar na Afonso Pena? Tá vendo que ele tá estabilizando aqui pra mim, né? Ele tá mostrando aqui de forma mais elevada. Então, a gente tem um caimento que começa lá onde eu marquei, né, na Mato Grosso, 599 metros de altitude, isso em relação ao nível do mar. Vejam que ele vai descendo até atingir o fundo de vale, que é no córrego dentro do Parque das Nações Indígenas. Então, ele vai ter aqui o mínimo de 579, né? E depois ele já sobe novamente para 598 metros de altitude, tá? Em relação ao nível do mar. Então, vejam que ele vai mostrando exatamente esse caimento, tá? Como que acontece ao longo do percurso que ele está marcando na tela. Então, mesmo que você não tenha possibilidade, às vezes, de ir no terreno ou de pegar na prefeitura o dado oficial com a altimetria do seu terreno, você consegue fazer esse caminho. Vou limpar aqui, tá? Você consegue fazer esse percurso e analisar, inclusive, para lotes menores, né? Então, eu posso pegar aqui um lote e fazer novamente isso, né? Então, já estou aqui com a exibição do terreno ativada. Então, basta eu clicar num ponto e no outro do meu terreno para eu descobrir como que é o perfil desse meu terreno aqui em Campo Grande.
tá? Eu tô com as edificações 3D ativado aqui em Campo Grande, as construções 3D, não sei se vocês usam, mas a gente consegue ver que de um ponto a outro, ó, ele tem 573 metros numa parte do terreno e lá na outra ele tem 568. Então, houve um caimento de quantos metros? Né? A gente teve aqui um caimento de 5 metros deste ponto vermelho até esse ponto azul do terreno. Né? Então, é interessante que a gente consegue fazer sempre essa análise. E a gente pode traçar o perfil também na longitudinal, né? E fazer essa análise na longitudinal. Então, olha aqui, a gente tem um desnível bem menor e a gente consegue ver pelo percurso onde que eu tenho desnível acentuado para verificar onde vai ser o ponto crítico também de escoamento de água desse nosso terreno, tá bom? Então, lembrando que quanto maior o caimento desse terreno, né? Então, eu posso ter aí um momento, inclusive, um pouco mais crítico de escoamento de água, principalmente se essas curvas de nível forem muito próximas umas das outras. Então, se o caimento for acentuado, eu vou ter um problema um pouco maior de escoamento de água. Então, é interessante a gente sempre analisar essas curvas de nível para a gente ter maior propriedade na hora de fazer a implantação do nosso projeto no terreno.